Fala aí, moçada! Beleza? Beleza? Aqui quem fala é o Patrímio. E hoje, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Bom, eu gostaria de observar que existem várias maneiras de se conceber uma história da ciência. Nossa, que tema chato, Patrímio, meu Deus do céu. Sim, esse canal é meu e eu falo sobre o que eu quiser. Dessas maneiras de se conceber a história de uma ciência, temos duas visões que atualmente são visões predominantes. Quais são, Patrímio? Primeiramente, a gente vai ter a famosa visão ortodoxa das teorias, ou seja, que a ciência ela se desenvolveu a partir do desenvolvimento de diversas teorias, ou seja, de modelos para se explicar o mundo e para se explicar lógicas, conteúdos abstratos. Então, a ciência foi se desenvolvendo a partir da observação do mundo e a partir da apequenação, ou melhor, da adaptação dessa observação a um modelo teórico, a um modelo científico, capaz de suscitar algum tipo de aproximação, ou algum tipo de explicação, ou algum tipo de previsão dos fenômenos futuros, né? Então, se observa que a teoria da gravidade permite que haja ali uma explicação sobre como um determinado corpo cai, porque se diz que há um princípio de atração entre dois corpos, e esse princípio de atração entre dois corpos cria um campo gravitacional, e esse campo gravitacional, em um determinado ponto, permite com que haja uma força gravitacional, ou seja, permite com que haja ali uma espécie de pulsão para o movimento, né? Uma espécie de levada para o movimento, que é a própria definição de força. E aí se tenta explicar o mundo dentro dessa visão por meio da evolução das teorias, ou seja, temos uma teoria X que vai ser substituída por uma teoria Y de maior valor explicativo, que vai ser substituída posteriormente por uma teoria Z de mais alto valor explicativo. E há uma lógica interna dentro dessa visão ortodoxa das teorias que ela é baseada principalmente, Patrícia, por uma ideia de ruptura de paradigmas e de falseabilidade. Muitos de vocês, na aula de filosofia da escola, já devem ter ouvido falar sobre Thomas Kuhn. Muitos de vocês devem ter ouvido falar sobre Karl Popper. Então, se a gente for parar para observar, esses grandes teóricos, epistemólogos da ciência sempre se baseiam nessas teorias de falseabilidade, de evolução, de normalidade, de patologia do modelo teórico, ou seja, daquilo que faz com que um determinado modelo teórico seja inconcebível, seja não explicativo, e o que pulsiona este para a evolução, para uma ruptura de paradigma. Essas são as ideias da visão ortodoxa das teorias, certo? Em contrapartida, tem a visão de resolução de problemas das teorias. Então, nessa se diz que as teorias elas servem como uma ferramenta importante para se resolver problemas. Então a ciência ela se desenvolve para resolver problemas. Vou dar um exemplo para vocês do campo da matemática. Existe um determinado problema sobre como entender as formas geométricas. Então vai lá e se cria uma forma de resolver esse problema. Uma forma que ela é explicativa, né? Não necessariamente precisa ser uma ferramenta prática, um martelinho de resolução de teoria, mas é uma forma explicativa. E aí, dentro dessa forma explicativa, há ali uma resolução para um determinado problema, que nem eu disse para vocês das formas geométricas. Então, as formas geométricas em um determinado plano se comportam de uma determinada forma, tal que a soma dos ângulos internos de um determinado triângulo vai ser sempre 180 graus. E assim será para os outros polígonos convexos posteriores, ou seja, para polígonos de 4 lados vai ser 360 graus, para polígonos de 5 lados vai ser 540, e assim por diante, assim por diante, assim por diante. Essas coisas permitiram que se explicasse, que se observasse propriedades
geometria em geral, que poderiam explicar ali o mundo, que poderiam explicar e poderiam ser até aplicadas para algumas coisas, né? Como na engenharia, como na física, as tantas. E essa visão de resolução de problemas, ela tem uma abordagem que não visa interpretar os paradigmas como algo fixo, né? Ou seja, existe um paradigma em determinado espaço de tempo que vai ser superado por um outro paradigma em determinado espaço de tempo e que é condicionado por uma certa historicidade, que é praticamente o que o Thomas Kuhn fala, né? Que a ciência ela não é desarticulada da sociedade, mas sim que a ciência ela é a sociedade. E o Larry Laudan, em O Progresso e Seus Problemas, ele explicita que a resolução de problemas está vinculada ao progresso, porque os problemas são acompanhados da história, mas a resolução deles é a não histórica. Então, me parece que existem duas formas diferentes, hegemônicas, de se observar a epistemologia. E essas duas formas diferentes, hegemônicas, de se observar a epistemologia, permitem com que a gente tenha uma visão mais ampla das teorias em geral. Certinho? Legal. E por que eu fiz essa introdução sobre essas duas visões de ciência? Porque eu queria dizer para vocês uma proposta que ela é um tanto quanto indecente. Como assim, Patrícia? Uma proposta indecente, Patrícia? Você quer me ver nu? Não quero te ver nu. Deus me livre. Eu namoro uma mulher linda. Como eu namoro uma mulher linda, então eu não quero ver ninguém nu, além da minha mulher linda. Sendo assim, a minha proposta indecente é uma proposta indecentemente teórica, certo? Uma proposta indecentemente teórica, que é a gente tentar fazer uma biologização, ou seja, pegar o campo de resolução de problemas, ou campo paradigmático da biologia, para que a gente consiga explicar coisas do mundo corporativo. Por quê? Porque as ciências administrativas, as ciências econômicas e as ciências contábeis, elas não existem. Elas não existem. As ciências administrativas, as ciências econômicas e as ciências contábeis são, antes de tudo, totalmente dependentes do homem. E o homem ele é totalmente dependente da biologia. Então não tem como a gente explicar uma hierarquia de uma empresa sem que a gente entenda perfeitamente como é uma cadeia alimentar. A gente não consegue explicar como um determinado chefe consegue virar chefe sem que a gente compreenda o conceito de vantagem evolutiva. A gente não consegue conceber a ideia de promoção, de aumento, etc., sem conceber os pulsos dopaminérgicos que estão vinculados a tudo isso. Então, eu digo para você, gestor do MBA da Exalc, gestor do MBA do INSPER, gestor do MBA da administração, comece a implementar modelos de biologia dentro dessas ciências que você está dando aula, certo? Por que isso? Mas por que isso? Porque, de novo, já expliquei, mas eu fico ressaltando, até porque eu estou dirigindo, estou um pouco desconcentrado aqui. Me parece, por que isso? Porque me parece que, assim, não há explicação cabível, não há explicação que consiga permitir a paz epistemológica sem que haja a absorção dos paradigmas, na visão ortodoxa das teorias, ou dos mecanismos de resolução de problemas, da visão de resolução de problemas, da biologia, na administração, na economia, etc. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um conceito na biologia chamado de pirâmide ecológica, certo? O que é uma pirâmide ecológica? É um dispositivo teórico que permite com que se observe as relações entre os diferentes níveis alimentares em um determinado ecossistema. Para que se tenha um ecossistema,
é necessário que haja essas relações. Porque um ecossistema é justamente um conjunto de diferentes populações, ou seja, um conjunto de indivíduos de espécies diferentes, ou seja, um conjunto de indivíduos que tem um genoma diferente. Na verdade, não um genoma, né, mas sim genótipos diferentes. E aí, a partir desse conjunto de indivíduos com genótipos diferentes, não só genótipos, genoma estava certo, mas enfim, com características genéticas gerais diferentes, a gente tem ali as relações entre eles. E essas relações entre eles, elas podem se dar em número de indivíduos e se dão principalmente nos fluxos de alimento ao longo dos ecossistemas, ou seja, quem come quem? Quem come quem? Essa cadeia, na verdade, essa pirâmide ecológica, ela é um dispositivo fenomenal, porque ela consegue, de forma gráfica, demonstrar como que estão dispostos os membros da cadeia alimentar, da cadeia trófica, do ecossistema. Se a gente for para uma empresa, a gente tem uma cadeia alimentar. Os estagiários são os produtores da cadeia alimentar. São aqueles que geram o insumo fundamental e a energia de toda a empresa. Os consumidores primários são os analistas, ou seja, eles geram uma produtividade maior do que os seus chefes, porém eles geram uma produtividade menor do que os estagiários, mas eles se aproveitam daquilo que os estagiários têm para se manterem vivos dentro da empresa. Então eles usam a produção do estagiário, mastigam mais a produção do estagiário e aí eles conseguem gerar um outro resultado que é a produção do estagiário mastigada. Depois os associados, né? Eu estou seguindo uma estrutura de empresas internacionais, né? Ou seja, estagiário, analista, associate, né? Associado, diretor e pronto, né? Depois disso, o associado ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai assim, como eu posso dizer, ele vai gastar menos energia para fazer a coisa, e além de gastar menos energia para fazer a coisa, ele vai estar trabalhando menos, vai estar produzindo bem menos do que o estagiário, do que o analista, etc. Isso é exatamente o conceito de cadeia alimentar, cara. Isso é exatamente o conceito de cadeia alimentar. Então, para mim, todo comportamento organizacional está baseado em primeiro fato, no quê? Nas cadeias tróficas, cara. Então eu acho que assim, todas as faculdades de administração, elas deveriam chegar e parar de dar comportamento organizacional e começar a dar aulas de cadeia trófica. Isso é muito interessante porque eu me lembro que existia um livro, eu me esqueci o autor, e como esse vídeo não é editado, eu não vou conseguir transformar ele posteriormente, mas eu posso colocar aqui nos comentários se alguém pedir. Tem um livro de comportamento organizacional, a galera usa isso para fazer gestão de RH, essas porra toda. E aí, que dentro desse livro tem várias fotos e tem várias analogias com girafas, ou seja, como funcionam ali os ecossistemas das girafas, dos animais, etc. Isso só mostra o quanto a biologia é fundamental, cara. O quanto a biologia deveria ser uma matéria básica dentro dos principais cursos, entendeu? Então, assim, esse é o meu exemplo e essa é a minha altercação. Que, seja lá qual for, a sua visão sobre as teorias, se você faz uma faculdade de administração, se você faz uma faculdade de negócios, ou se você quiser realmente prosperar dentro do ambiente empresarial, você precisa absorver aquilo que são as ciências biológicas. Porque para mim, as ciências biológicas são a chave para a compreensão do que é o mundo corporativo. É isso? Obrigado, pessoal. Olha aqui o carrito. Fui!